Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da nossa Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva, calorosa, com um grande abraço, hoje já no último domingo do tempo comum e concluindo o ano litúrgico também de 2023, que teve início com o advento no final do ano de 2022. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos assim agradecer a Deus por esse momento, observando que as nossas leituras são leituras bem distribuídas, mas nós vamos focar mais aqui no Santo Evangelho, porque realmente a gente vai dizer assim, é o final dos tempos, é o juízo final. Faz dias que nós estamos já com 3 domingos consecutivos, não sei se estão lembrando, que nós vimos as parábolas a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Todas 3 elas tinham reforço, tiveram assim um fortalecimento, uma insistência no sentido do vigiar. Está atento, porque está chegando o final dos tempos. Nós falamos na palavra escatológica, quer dizer, o final de. Então, nós vamos lembrar hoje os discursos, o primeiro discurso aqui no Evangelho de Mateus, discurso de Jesus, e o último também, que é hoje, que é para fazer essa nossa conclusão. Então, no próximo domingo, nós já iniciaremos com o tempo de advento, é um novo ano litúrgico e o nosso evangelista será da comunidade de Marcos. Por enquanto nós estamos ainda na comunidade de Mateus. E nós vamos lembrando que é um dia assim que nós dizemos assim, é o final dos tempos, é o dia do juízo final ou o julgamento de Deus. Então, nós precisamos ter assim, muita clareza a respeito do que é, o que significa esse juízo final. Quer dizer, porque, irmãos e irmãs, no momento da nossa morte, é o nosso encontro verdadeiro com Cristo. É o dia da ressurreição, também da nossa ressurreição, é o dia também do nosso juízo, né, do nosso julgamento, é o dia do encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Cristo, ele, após a nossa morte, ele passa a ser o nosso purgatório, porque ele purifica-nos. Ele passa a ser também o nosso céu. E nós precisamos entender que tem uma lista, assim, tem uma situação que nós vamos chamar de critérios. Critérios de quê? Critério da salvação. Para ter o critério da salvação é unicamente a sensibilidade humana diante de quem sofre. E é isso que nós vamos ver. Hoje nós temos as leituras, olha, nós vamos ter uma festa muito linda nesse final, vamos falar logo no início, é a festa também do leigo e da leiga. São o quê? Nós vamos louvar e agradecer a Deus pela vocação e pela missão dos leigos. Nós temos o Papa, cardeais, bispos, que é tudo vindo de sacerdotes. Temos irmãs, religiosos, religiosas, mas nós temos os leigos, o laicaito, né? Quer dizer, eles são casados ou solteiros, mas vivem a caminho, né? Na disponibilidade do servir também no reino de Deus, dentro da história da salvação. E nós vamos observar hoje, assim, nós temos as leituras. São leituras boas, mas vamos só citar que a primeira leitura vem do profeta Ezequiel, que vai falar também na separação das ovelhas. Farei justiça entre uma ovelha e outra. Nós vamos falar também da segunda leitura, que é a carta de Paulo
aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, 26 e 28, vai falar da realeza de Cristo, de Deus Pai, para que Deus seja tudo por todos e em todos. Mas o nosso foco maior será no Santo Evangelho, e o Evangelho é hoje a festa de Cristo Rei, e o Evangelho é Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Nós vamos entender por que nós estamos nesse momento. Farei aqui a leitura, nós vamos ouvir. Ela não é pequena, mas é conhecida, todo mundo já sabe. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me acolheram, estava nu e me vestiram, estava doente e me visitaram, estava na cadeia e vieram ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Em seguida ele dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me acolheram, estava nu e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não me socorreram. Então também estes responderão, dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia e não te vimos, não te servimos? Então ele responderá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é o 34º domingo do tempo comum, o último domingo do ano litúrgico, e nós estamos no Evangelho de Mateus, na conclusão, e nós vimos aqui que vai se tratar de uma festa nova. Essa festa, a festa de Cristo Rei, é uma festa que foi criada, instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Era o momento da Europa todo cheio de conturbação, confusões, conflitos com a Primeira Guerra Mundial, e já estava no despertar da Segunda Guerra. Então a ganância pelo poder, o mandar, seu dom, a prepotência, como nós vemos ainda até hoje, mas nós estamos aqui contextualizando aquele período. Então estava assim, consolidando os regimes totalitários, né? Era o fascismo na Itália, o stalinismo na Rússia e já na gestação o nazismo lá na Alemanha. Então era assim um cenário muito
prejudicial, desagradável, e o Papa instituiu esta festa com a seguinte advertência de recordação de que Jesus Cristo é o único Rei, o Senhor do Universo. Então vamos ficar assim atentos para ver o porquê desse evangelho. E é um momento assim histórico, a gente podia discorrer muito mais em cima disso aqui, mas nós não estamos com o tempo assim. Tem ideias distorcidas, porque quando nós vamos falar assim no fim, só pensa que é o fim dos tempos, que nós já vamos se acabando, morrendo. E aqui a gente vai tentando a preparação de uma segunda vinda, não é? Do Senhor. E nós vamos entender também que o Concílio Vaticano II também ajudou, né, nessas mudanças, e era uma festa celebrada no último domingo de outubro, depois passou a ser agora no último do ano litúrgico mesmo. E esse evangelho nós vamos entender de Cristo Rei, já aqui pelo evangelista da comunidade Mateus. A sua comunidade estava em crise, estava em conflito, estava desanimada, sem fé, sem alento, porém em situações, não é, do poderio, do poder romano, das conquistas, do mandar, do acontecer, de fariseus. Então toda aquela história assim foi evidenciando essa situação, e a comunidade vivia esse momento de crise. E nós vamos também, já lembrando das 3 parábolas que vimos anteriormente, e também não sei se lembram que o Evangelho de Mateus nós citamos durante esse ano os 5 discursos. Foi o primeiro, que foi o Sermão da Montanha, que foi uma referência a quem? Aos pobres. Felizes o pobre de coração, porque deles é o reino do céu. Felizes aqueles da justiça. Estão lembrando que nós já vimos esse título aí, assim, colocado em cada um? E que esse, quando diz assim, nós vamos falar aqui do verbo vir, que ele vai ter uma relação com essas parábolas anteriores, mas vai mostrar também que Cristo, após a ascensão, porque foi morto, crucificado, sepultado, ressuscitado, quando apareceu aos discípulos, aí tem assim, a ascensão do Senhor, é uma festa, até nós passamos por ela aí mais ou menos nos meados de final do mês de junho, por aí assim. Então, quando diz assim, a ascensão, ele diz, eu vou, mas eu voltarei. E nós vamos provando aqui, tentando entender, que através do Evangelho de Mateus, porque todos os outros evangelistas também, eles falam desse dia do juízo final. Jesus não saiu de perto, ele não foi embora. Nós vamos procurar entender, gente, como é que diz que foi, que está faltando, como é que ele desce, o que é isso? Não, ele ficou representado nos menores, nos abandonados, nos marginalizados, nos sofredores. É aí que está a presença de Jesus. E essa história de sentar-se no trono glorioso, né, da realeza do Filho do Homem, ele é rei, mas ele é um rei que serve. Ele não veio um rei para contrapor, para mandar, para exigir. Ele foi tudo na base da conversa, da orientação, dos ensinamentos. E essa vai ter uma consequência dessa vinda dele, né? Ele vai dizer assim, quando ele vai começando, diz assim, eis que, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele se assentará no trono de sua glória. Olha aí, sentar no trono desse é para recordar essa realeza. Aí ele vai dizer assim, aí ele vai surpreender, né, quando ele diz, primeiro a todos os povos da terra. Então são a todas as nações que ele se dirige aqui. Aí ele vai
falar o quê? Como um pastor, não é? Que separa as ovelhas, e um cabrito ele dá essa ideia do lado da direita, a direita daquele que se salva, a esquerda daquele que não fez o bem. Mas isso tudo aqui não vai representar um castigo de Deus, não. Isso aqui é para representar como é que é representado o reino. E que tudo, a cobrança, não é de quem foi mal, de quem foi ruim, de quem foi avarento, não. É daquele que deixou de acolher o menor, que não deu de beber a quem tem sede, que não visitou o preso na cadeia, que não acolheu. Entendemos aqui, são 6 itens que nós vamos observar. E nós vamos ver também que foi assim, o primeiro discurso foi falando de pobre, disso. O último discurso também, para concluir. Aqui nesse aqui, o critério é a participação, já falamos lá no início, definitiva do reino que o Pai preparou desde a sua criação. Quer dizer, morto com Adão, mas vivo com Jesus, não é? Na ressurreição. Então, a gente tem essa beleza de entrar um pouco, se nós estudarmos e observarmos, nesses 5 discursos e vamos ver essas ligações assim. Então, ele requer aqui esse julgamento de ações concretas. E essas ações concretas de que alguém de nós todos, somos herdeiros do reino de Deus, significa dar comida aos famintos, olha, dar água aos que têm sede, não é? Aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus, visitar os doentes, misericórdia, né? Dar o perdão. É nesse sentido que são chamados, nesses 6 itens, aqui chamamos de obras de misericórdias. E aqui já é comentado na Bíblia desde o Antigo Testamento e vem reforçando aqui. Então, o juiz é um senhor na história aqui. E ele diz assim, como é que ele vai dizer? Não é? Ele tem uma visão contrastante. Sempre são 2. Um fator positivo e um fator negativo. Aí vai dizer assim, vinde os benditos do meu Pai. E quais são as razões de ser bendito do Pai? O que foi? Pois eu estava com fome e me deram de comer, eu estava com sede, deram-me de beber. Assim, nós já ouvimos isso aqui. Isso aqui que são as ações positivas. Aí eles vão perguntar, e quando foi que nós tivemos assim, com fome, com sede, na cadeia, e quando foi que nós te visitamos? E ele vai dar uma surpresa para todos, né? Porque quando ele diz assim, tudo aquilo, como narrador aqui, né? Tudo que foi feito aos menores, àqueles marginalizados, foi a mim que o fizeste. Então, o que serviu foi a eles. E isso é uma surpresa muito grande, né? É para reforçar aí o caráter desinteressado, é gratuito, é com muito amor que é feito essa separação aqui, de que essa transformação é através desse serviço. E não é difícil não, é simples, nós é que não prestamos atenção. É fazer o bem sem olhar a quem. E eles fizeram o bem também, não foi esperando recompensa, é a atualidade da vida. Normalmente os mais necessitados ajudam também. Então o Senhor espera de cada um de nós essas ações concretas. Mas aí, como nós dissemos aqui que os rabínicos também tinham essas coisas de 2 vezes, uma negativa, outra positiva, e ele vai e diz também, não foi? Com aqueles. E vocês venham aqui, afastai-vos daqui, malditos de meu Pai. Não é assim que é feita a colocação? É um desfecho assim final. Por quê, olha? Afastai-vos de mim, malditos, da mesma forma como fez com aqueles considerados benditos. O rei juiz coloca aqui para eles, e aí o que vai dizer? Eu estive com fome, não me deram de comer, tive com sede, não me deram de beber, e repete toda essa história. E eles vão também perguntar, e quando foi que aconteceu isso? Ele diz, toda vez que vocês não fizeram isso
aos pequenos, aos menores do meu reino, também não fizeram a mim. Então vocês não estão na plenitude do Pai, vocês serão afastados. É como aquele homem do talento no último domingo, aquele de um talento que enterrou. Ele não disse que era para ele ir embora, e os outros a quem deu tanto recebeu o dobro, foi multiplicado. Então não é um castigo, vamos prestar bem atenção, mas é uma consequência daquilo que não foi realizado, das opções pelas omissões, aquilo que deixaram de fazer. É bom a gente chama de discurso escatológico, já falamos aqui no início, que é o final. Ele vai reforçar também esse texto, a continuidade da vigilância. E quando nós chegarmos lá no advento, nesses dias, nós vamos começar também com vigiai. A gente vai prestar atenção. Então, é ver o que nós falamos, o que nós agimos, como é que nós vivemos. Porque você pode esconder de tudo, mas não esconde de Deus. E as vitórias, as bonanças que nós recebemos, a graça de sermos benditos, é dado pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos. Nós optamos, nós escolhemos, não é do jeito que a gente quer, a Deus dará, não. Aí quando ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias. Então, não há razão para a comunidade ficar perguntando, quando é que vai ser? Quando é que vem? Pode chegar nesse instante. Posso sair daqui agora e daqui a pouco, nem chegar lá na porta, ninguém sabe a hora. E aí a gente vai prestar conta de quê? Lembra das 10 virgens? Olha, vocês têm que estar com o óleo nas lâmpadas, estavam preparadas. Então, somos nós também. Nós podemos ser benditos e poderemos ser malditos quando nós deixamos de fazer o bem. E o bem deve ser praticado de forma desinteressada. Então, é essa sim, reconhecer a realeza de Jesus sobre o universo, irmãos e irmãs. É reconhecê-lo em cada irmão e, sobretudo, nos irmãos necessitados. Por isso que nós colocamos aqui no início, que o critério é a sensibilidade humana diante daquele que sofre. Mas a gente pode sofrer também tendo tudo, né? Mas aqui é no sentido dessa falta mesmo de tudo. Irmãos, lindo, vamos fazer essas leituras. Parece que eu esqueci de dizer a primeira leitura, não foi? O que era? Pra gente, aqui o Evangelho é Mateus, o capítulo é 25, versículo de 31 a 46. Sim? A primeira leitura, nós vamos lá em Ezequiel, é 34, o capítulo aí 11, 12, os versículos e 15 a 17. Tem muita ligação com a leitura do Evangelho. E a segunda leitura, que é Carta de Paulo, 1 Coríntios, a comunidade de Corinto, a primeira. Então, o capítulo é 15, o versículo é 20, aí 26 a 28. Então, dá a gente fazer essa leitura. Rezemos por nós, agradeçamos a Deus por sermos escolhidos, benditos do meu Pai, para se nós estivermos fazendo bem, mas vamos também lembrar dos leigos da missão, da vocação, do chamado e da missão, como é que o leigo atua nas comunidades. Não é falta de orientação, a igreja é linda, a igreja é pobre e pecadora, a igreja orienta, né? Nós temos formações, é toda uma caminhada. Que Deus abençoe-nos e gratidão por esse ano litúrgico que foi um ano de muito aprendizado, com o Evangelho de Mateus, que já está mostrando que Jesus está presente no meio de nós. Nós só precisamos despertar, acordar e praticar sempre o bem, sem olhar a quem. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Graças a Deus.